E aí, galera, segunda-feira, acho que tá todo mundo animadíssimo, né? Pra esse primeiro dia de aula da semana. Claro que não, mas enfim, tá valendo. Eu confesso que hoje, quando eu fui pra aula, depois de um final de semana bem gostoso, onde a gente se diverte com a família, brinca com a criança ou com as crianças, é muito difícil pensar em voltar, né? E aí, aquele monte de aluno, mas enfim, hoje eu tive um dia, sim, bem motivador. Eu tô aqui, né, agora feliz para contar para vocês, ou para contar para mim, não sei, um pouquinho de como foi meu dia. Eu queria, na verdade, assim, as minhas aulas hoje foram bem tranquilas, os alunos, de novo, naquela minha pegada de tentar mantê-los em foco ou mantê-los um pouquinho mais concentrados e um pouquinho mais rígido na disciplina, funcionou super. Então tô assim super animado com essa configuração que eu mesmo me dei. Claro que não é muito fácil, porque eu gosto de dar risada, eu gosto às vezes de fazer algumas brincadeiras ou pelo menos diverti-los de modo que a aula não fique tão monótona, mas enfim, tá funcionando e eu acho que pelo menos para eles entenderem como é que funciona, quais são os limites que eu dou para eles, tá super legal. Enfim, mas me aconteceu algo hoje nos primeiros minutos e eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu acho que essa é a ideia aqui que tá me pegando. Hoje eu fiquei já de manhã, a hora que aconteceu, eu falei assim, nossa, eu preciso trazer isso pro vídeo para eu depois, mais pra frente, a hora que eu ver lá os títulos, lembrar, nossa, olha isso que aconteceu, olha aquilo que aconteceu e de novo, compartilhar ideias. Essa é a ideia aqui do canal, essa é a ideia do que eu tô fazendo isso, compartilhar ideias e também guardar ideias para mim que eu possa usar mais para frente aí com o professor e para poder fixar também na cabeça. Quando eu explico, é assim que funciona. Quando a gente tem que explicar o conteúdo, é assim que a gente guarda mais. Bom, o que foi que aconteceu hoje? Os alunos do sétimo ano, na primeira semana, eu falei que eles tinham que escrever quais eram as expectativas dele com relação à escola. E eu, infelizmente, não participei dessa atividade porque eu não estava bem, né? Foi o dia que eu tive que faltar. E hoje eu recebi um envelope dos alunos de matemática. Os meus alunos de matemática do 11º ano escreveram quais eram as expectativas que eles tinham com relação a eles mesmos na aula de matemática. E por um momento a professora me perguntou: "Você quer?" Eu pedi para eles fazerem, né, assim, para ter isso em mãos, mas te interessa? Eu falei: "Claro que me interessa. Eu quero ver o que é que eles disseram, quais são as expectativas deles." E eu vou compartilhar aqui também com vocês o ano passado, algo que me aconteceu, que conecta essa história de hoje. O ano passado eu tinha uma turma que ela era muito difícil, né? E eu sempre ficava muito desanimado porque eu pedia exercício e eles, vamos supor, se eu pedisse 10 exercícios, eles mal conseguiam fazer 2 ou 3. Era o que eles estavam ali a fim de fazer, muitas das vezes. Claro que o ano passado eu estava numa configuração um pouquinho mais diferente, um pouco mais aberto, mais maleável com eles. E então, era difícil conseguir fazer com que essa turma fizesse. Eu ficava muito desanimado, porque eu dava exercício e eu me perguntei, putz, será que eu tô dando muito exercício para eles? 45 minutos aula de física. E eles não estão conseguindo. Eu reduzi o número de exercícios, mesmo assim não ia. Eu fiz exercício muito fácil, mesmo assim não ia. Não importasse quantos exercícios, não ia. E aí eu comecei a pensar, eu falei, mas esses alunos não vão ter, né, 10 de nota, eles vão ter 8, 9, uma nota muito ruim, como é que pode, né? Tipo, e assim, tô falando de 90% da sala, tinha uma menina de 25 que fazia tudo muito bem feito, e era a minha motivação, eu falava ali, bom, pelo menos, né, tem alguém aqui que tá me entendendo, quantos professores não passam por isso? E aí me remeteu isso hoje. Um dia eu estava dando nota para eles, que é online, tudo já estava preenchendo no computador. Eu falei assim: quer saber? Eu vou perguntar para eles qual é a nota que eles se dariam. Tá certo falar assim? E eu me surpreendi. Eu me surpreendi com a expectativa que eu tinha dos meus alunos. Eu tinha uma expectativa muito grande deles. Eu esperava que eles me entregassem muito, sendo que eles mesmos não esperavam deles muita coisa. E pasmem, a maior nota que eu escutei nesse dia dos meus próprios alunos foi um 6. Eu perguntei para eles assim, ó, como você se avalia dentro da aula de física? Pensa, como você trabalha, o quanto você faz, o quanto você se empenha, o quanto você me escuta. E eu escutei de aluno, professor, eu acho que eu mereço um porque eu não faço nada.
me surpreendeu muito vir de um adolescente essa sinceridade de uma nota. E foi a nota que eu coloquei. Eu coloquei, se ele falou 1, eu coloquei 1. Porque qual o argumento melhor do que se alguém, ou pai, ou coordenador, ou diretor vier falar para mim assim, mas professor, por que ele tem 1? Eu vou falar, porque ele se deu 1. E aí me veio uma reflexão na cabeça, né? O quanto eu tava me esforçando, me matando, usando o português claro ali, né? Para entregar para eles algo que eu estava esperando que eles pudessem me entregar, gastando muita energia, sendo que toda aquela energia que eu estava gastando para eles não era necessário. É claro que vale um parênteses aqui, nós como professores, nós temos sempre que puxá-los um pouquinho a mais, né? Mas é muito diferente quando você espera que eles tenham ali uma média entre 8 e 9, né, querendo dar um 10 para eles, do que quando eles mesmo colocam a média deles 4, 3, 5. Como é que eu vou puxar esses alunos de 4, 3, 5 para 9 em um semestre? É muito difícil, sejamos realistas, não tem como. Por mais que a gente queira, ok, física, eles não vão ser físicos primeiro, né? Muitos deles ali não vão ser físicos. Eu acho que nós temos que parar de imaginar que os nossos alunos eles vão ser matemáticos e físicos, enfim. Né? Não vou entrar também nesse tema aqui agora, nessa discussão. Mas isso me colocou um pensamento. O quanto os meus alunos estão preparados ou querem realmente ser como eu fui na escola? Quantos seus alunos querem ser como vocês foram na escola? E aí a gente coloca essa pressão em cima dos alunos, né? Já tem toda essa questão que a gente já conversou semana passada em algum dos vídeos aí, né? Dessa necessidade de atenção, de muitas atividades ao mesmo tempo acontecendo. E a gente tentar e criar, e às vezes nós pensamos muito aqui, ó, e a nossa energia é sugada. E aí a nossa energia sendo sugada, nós ficamos desanimados, estressados e tudo mais aquilo que a gente já conversou também a semana passada num dos vídeos que eu falei dos professores estressados. Então, hoje, quando eu olhei os papeizinhos dos meus alunos desse ano, que são alunos mais velhos e são alunos teoricamente bons, a nota deles não passava de 6 novamente. E foi muito bom saber disso na primeira semana de aula. Por quê? Porque toda vez que eu perceber que os alunos não estão indo para um nível, vamos colocar assim, no nível mais alto que eu quero trazê-los, eu sei que eles mesmos não querem fazer isso. Eu vou, ou melhor, de forma alguma eu vou desmotivá-los. Eu vou sempre pensar em algo que eu possa motivá-los a buscar e querer algo mais. Mas esse querer e buscar algo mais está bem longe de ser o ideal como eu fui como aluno. Eu sempre quis tirar 10, eu sempre quis acertar tudo, ficava desanimado quando tirava uma nota baixa, mas será que não é por isso que eu sou professor hoje? Será que não é por isso que eu cobro muito dos meus alunos hoje? E a gente não pode jamais comparar alunos com alunos, nossos alunos com outros alunos, como eu fui, como... E é inevitável, eu sei, nós fazemos isso. É inevitável, o ser humano faz isso. Nós comparamos pessoas. E o tempo todo é isso que às vezes suga nossa energia demais. Então, as expectativas que nós colocamos em cima dos alunos são as expectativas ou o que nós colocamos em nós como pessoas. E às vezes tem coisas que não são mudáveis, tem coisas que nós não conseguimos. E pronto, acabou. Aquele é o exercício que eles podem fazer, aquele vai ser o exercício que eles vão fazer. E o que está de ruim nisso? Isso não tem que ser ruim, isso não tem que ser maçante ou estressante. É claro que por um momento ali a minha cabeça eu fico, eles não conseguem. Mas, depois que eu lembro já desse pequeno exercício que eu fiz, deles escreverem o que eles esperam deles dentro da sala de aula, eu falo e lembro, bom, é isso, pronto. Eles não querem mais do que isso, eles não podem porque é a expectativa deles sobre eles. Eu mostrei um pouquinho a mais, mostrei um pouquinho a mais e pronto, agora aqui chega, aqui eles não vão mais, então não adianta. E isso
pode ter certeza, já está fazendo um bem gigantesco para mim. Isso tem melhorado muito as minhas aulas e muito como eu me entendo como professor e muito como eu me entendo como alguém ali na frente para passar o conteúdo para eles, claro, como professor, mas também como ser humano. A gente não pode esquecer que nós estamos ali com pessoas que estão ainda se formando como seres humanos. E às vezes essa pressão ela é muito desmotivadora. E posso lembrar da minha época de escola também, do colegial, quanto eu ficava triste às vezes quando o professor vinha dava bronca ou puxava mais para cima. E eu acho que é importantíssimo lembrar disso. Cada escola é uma escola. Cada grupo de aluno é um grupo de aluno. Jamais podemos pensar que uma média 4, 5 vai ser sempre a de todos os alunos, porque tem escolas que eu sei que a média é 10, a média é 9, 10 é muito alta, né? Mas a média é 9, podemos puxar mais para cima. A minha ideia aqui é mostrar isso, que as expectativas que nós temos às vezes não são as que realmente são. E saber disso é muito importante. E como sabemos disso? É exatamente da mesma forma que eu quero saber se esses vídeos fazem sentido, pedindo feedback. E a gente precisa desse feedback. Então, escreve, nossa, que bosta de vídeo. Ok, ótimo, eu vou tentar procurar outro assunto, outro tema. Ah, que legal, parabéns, tá fazendo. A gente só aprende e a gente só consegue crescer quando as pessoas falam. Mas eu entendo que existe um medo gigantesco hoje de receber um feedback ruim. Por isso que nós precisamos ter, cabeça aberta para poder receber feedbacks e é assim que a gente vai melhorar. Essa é a ideia. Melhorar sempre, trocar. Se alguém tiver algum comentário, por favor, escreve aqui. Até mais!